queridos? Fecha teus olhos. Deixa eu te pedir algo. Se concentra nisso. Você pode dizer para ele que você o ama, mas falar mesmo. Você pode abrir a sua boca para dizer que o ama. Sabe por quê? Porque ele quer te dizer, e tem te dito todo o tempo, que te ama. Ele tem te dito todo o tempo, com todas as palavras possíveis e imagináveis, que te ama, que você é dele, que ele não vai desistir de você, que ele te comprou por um bom preço, que você hoje é família dele, você é possessão dele, você é herança dele. Você e eu somos filhos do Deus Altíssimo. Não precisa ter medo, não precisa se preocupar, porque ele te ama. Mais perder tempo. Não podemos mais perder tempo com coisas que não agregam, com coisas que não edificam, com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Mas precisamos soltar pesos, porque Ele nos ama, porque Ele tem cuidado de nós. Pai, no nome de Jesus eu te dou graças. Obrigado por esse dia. Obrigado por esta tarde. Obrigado pela sua graça. Obrigado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Obrigado porque nós somos a sua família. Obrigado porque você nos chamou para perto. Você nos chamou, você nos comprou quando nós ainda éramos os seus inimigos, Senhor. Pai, que hoje à tarde possamos aprender um pouco mais. Possamos crescer um pouco mais em confiança e em entendimento daquilo que você fez por nós, do teu grande amor. Obrigado, Jesus. Eu oro e declaro nenhuma pessoa saindo daqui da mesma forma que chegou. Espírito Santo, você é o nosso consolador, você é o nosso ajudador. Seja feita a tua vontade. Nós nos rendemos a você, nós nos entregamos a você. Faça como você quer. No nome de Jesus, Pai, obrigado. Nós te amamos. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado ao louvor. Glória a Deus. Tu pode ficar aqui comigo, Júnior, no teclado? Amém. Aleluia. Então, irmãos, graça e paz. Amém. Aleluia. Você ama o Senhor? Então eu quero te dizer, fica ligado, fica com o teu coração sossegado, aberto, porque eu sei que Deus quer tratar algumas coisas conosco hoje à tarde. E uma dessas coisas, queridos, é uma coisa muito simples. E eu vinha pensando enquanto estava viajando de Campina Grande para cá, porque estive lá hoje de manhã. E hoje de madrugada, minha irmã mais nova, ela ganhou o bebê, ganhou um filhinho, uma filhinha, na verdade. E eu pensei sobre família, né? Mas sobre ser família de Deus. Nós somos, diga assim, eu sou família de Deus. E sabe, queridos, nós precisamos entender o que é ser família de Deus. E tomarmos algumas posições como família de Deus, como filho de Deus. Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, diz: olha, não vos chamamos mais de servos. Se nós fôssemos servos de Deus, já estaríamos numa posição de honra muito elevada, querido, sabia? Mas Jesus diz: olha, eu te chamo de amigo. Aleluia. Ele me chama e te chama de amigo. Deus, Ele nos fez filhos. Nós somos filhos de Deus. E sabe, queridos, como filho de Deus, nós precisamos assumir alguns papéis como filhos. Mas, em primeiro lugar, e eu vinha pensando nisso, algumas pessoas às vezes pensam: rapaz, mas
às vezes eu me sinto tão sozinho, eu me sinto tão, vamos dizer assim, tão, até mesmo perto de algumas pessoas, mas ao mesmo tempo sozinho. Eu quero te dizer que você nunca vai estar só. Jesus fala, olha, eu vou estar com você todos os dias. Então, se ele diz que são todos os dias, queridos, então, verdadeiramente, são todos os dias. E eu queria que você abrisse no livro de Salmos, capítulo 68, versículo 6, porque nós precisamos entender em que família nós nascemos. Sabe que quando todos nós aqui temos um sobrenome, né? Eu tenho meu sobrenome, eu sei que você tem o seu, obviamente. E isso nos identifica e nos liga com a família, que de geração a geração ela vem se multiplicando. Mas aquele sobrenome, ele te diz alguma coisa, de quem você é, qual é a tua história, de qual nação você veio. A minha descendência é portuguesa. Eu vim de lá, naturalmente falando, né? As raízes naturais são de lá. Mas existe uma raiz superior a essa, uma celestial. E essa, queridos, é a que faz toda a diferença, sabia? Aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque uma família natural, e às vezes você pode ver algumas famílias abastardas e outras menos abastardas. E às vezes a classificação social das pessoas, das famílias, elas posicionam aquele indivíduo na sociedade de uma maneira mais proeminente ou não. Mas sabe que com Deus é diferente? Quando nós nascemos de novo, quando nós passamos e dizemos, Senhor, que você hoje seja Senhor e Salvador da minha vida. Sabe que naquele momento nós fomos feitos filhos de Deus, passamos a ser morada do Espírito Santo. E uma coisa mais poderosa, queridos, que uma família natural, uma família, vamos dar um exemplo de uma família de posse, né? Ela, muitas vezes com as suas posses, ela pode levar aquele indivíduo a lugares muito altos, vamos dizer assim. Pode dar um bom estudo, pode fazer com que ele experimente de viajar por vários países, ver várias coisas diferentes e ter experiências boas. Mas sabe que aquelas coisas, ou essas facilidades, ou esses privilégios, eles são limitados. E você vai entender por que são limitados. Porque essas coisas, muitas vezes, ela não trata com o caráter do indivíduo. Ela não muda o caráter do indivíduo. E se você parar para pensar, você deve conhecer algumas pessoas que são muito abastardas, mas que não dão valor ao que têm. E aí fazem coisas que não devem, experimentam coisas que não devem experimentar. Por quê? Porque não tem uma mudança genuína por dentro, que só Jesus Cristo pode dar. Mas que naquele momento que aceitamos Jesus, as coisas começaram a mudar por dentro. E sabe que às vezes uma família abastada, ela pode dar uma aparência que está tudo muito bom. Coisas aparentemente muito boas. Mas se lá dentro não tiver diferente, se lá dentro não existir uma mudança real, firme, uma mudança, uma transformação, ou seja, ser recriado em Deus, porque é assim que nós somos. Quando nós nascemos de novo, nós somos recriados. O nosso homem interior, ele é recriado em Deus. E diz a palavra de Deus que em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. E sabe que Deus, as coisas de Deus são tremendas, queridos, porque as mudanças que Deus pode fazer na nossa vida, elas começam sempre de dentro para fora. E essas que valem. São essas mudanças que são de dentro para fora que te firmam independentemente de qualquer coisa. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque mesmo uma família, me permita dizer novamente esse exemplo, uma família abastarda naturalmente falando, ela é instável se ela não tiver princípios. E sabe que o nosso Deus é um Deus de princípios? Ele estabeleceu a palavra dele e disse, olha, agora você é meu filho, agora você é família de Deus, agora existem alguns princípios, ou existem alguns trilhos que você deve percorrer para que a sua vida seja uma vida de sucesso. Porque a ideia de Deus, quando Ele nos criou e quando Ele nos formou, Ele diz, olha, a sua vida, a partir de hoje, tenha certeza de uma coisa, a sua vida será, ou melhor dizendo, a sua vida já é uma vida de sucesso, porque você está em mim. Lembra de Gênesis? Quando ele criou o homem, você lê lá em versículo 26, mas depois ele diz, olha, domine o homem sobre tudo. Ele deu esse governo para o homem.
E aí você conhece a história, o diabo roubou isso do homem, o homem passou a ter morte espiritual, e o diabo começou a governar no lugar do homem, tomou esse governo do homem, mas Jesus Cristo, ele restituiu, ele recuperou esse governo. Ele nos deu novamente uma posição. A palavra de Deus fala que nós éramos inimigos de Deus. Você já pensou isso? Às vezes temos que tentar dar a dimensão verdadeiramente à palavra de Deus, quando ela diz, olha, éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Sabe o que é ser filho da ira? É estar lá preparado para que sobre você não venha uma coisa muito boa, não. Éramos destinados a sermos filhos da ira. Aí Jesus Cristo, Deus, diz, a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Então aquela condição, queridos, que era de ira, aquela condição que era de maldição, de perdição, ele simplesmente trocou. Tirou aquela condição e disse, a partir de hoje você não é mais filho da ira. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, sabe, queridos, nós não temos motivo nenhum para nos sentirmos sós. Nós não temos motivos nenhum para andarmos tristes por essa terra. Leia comigo, eu pedi para você abrir Salmo 68. Não foi? Salmo 68, versículo 6. Diz, Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Deus faz que o solitário more em família. Sabe quando nós éramos solitários? Quando nós não tínhamos Jesus Cristo. Aí você diz, não rapaz, mas naquele tempo eu tinha meus irmãos, meus pais. Eu tinha. Mas se você parar para pensar, e eu vou dizer de mim mesmo, nada preenchia. Então por dentro existia uma solidão. Nada te preenchia, nada te fazia sentir-se bem por dentro, porque algo faltava. Por mais que você tivesse o contato, que você se alegrasse, que você se divertisse, mas lembre, sempre na segunda-feira, meu retrato maior, o retrato é de Campina Grande, é antigo, mas vale ainda, viu? O meu retrato fiel é isso, quando chegava na segunda-feira, que eles faltava. Rapaz, e agora, o que é isso? E aí na ignorância você só pensava, rapaz, eu acho que é porque eu tomei pouca ontem, tomei pouca goró, né, que se diz? Deveria tomar hoje de novo. E aí começa a se entrar numa vereda de morte. Mas graças a Deus, pela graça de Deus, em Cristo Jesus, que nos comprou e nos chamou, queridos. E nos tirou daquela solidão, daquela coisa que era muito ruim, daqueles momentos que nós tínhamos de dizer, rapaz, que deprê. E hoje nós temos uma condição, queridos, de filhos alegres de Deus. Mas sabe que nós temos que vigiar sobre uma coisa? Isso é muito importante. Sabe que existem uns cuidados nessa vida que querem roubar aquilo que nós temos? A palavra de Deus fala que o diabo é ladrão. Você concorda comigo que ele é ladrão? E sabe o que é aquele que tenta roubar? Como ele roubou de Adão. Ele roubou de Adão a condição que ele tinha. Mas sabe que Jesus Cristo, ele derrotou o diabo definitivamente. Mas o que ele pode tentar fazer com as pessoas é enganar. Ele não pode mais tomar, mas ele pode tentar nos colocar numa posição de engano, onde você se acha, rapaz, mas e agora? Quem tem cuidado de mim? O que vai acontecer comigo? E o meu trabalho, e a minha família, e os meus filhos? Aliás, me deixa abrir um parênteses aqui. As mamães aqui, quem é mãe aqui? Levante sua mão. Parabéns, viu, mamãe? Feliz Dia das Mães, viu? E aí a mãe, ela sabe muito bem o que eu estou dizendo. E eu estava hoje perto de minha irmã. Agora, pense no cabo frouxo, meu amigo. Cheguei lá, quando comecei a ver umas fotos assim do parto, eu digo, deixa eu me sentar aqui. Comecei a ficar branco. Deixa eu me sentar porque eu não vou aguentar, não. É frouxo para isso. Se você fizer alguma cirurgia, alguma coisa, não me mostre, por favor. Se não quiser que eu desmaie, tá certo? É verdade. Fabi estava lá. Todo mundo muito tranquilo, viu as fotos do parto. Eu digo, rapaz, me deu uma cadeira. Mas vamos voltar à ministração. Mas eu vendo lá minha irmã e a bebezinha dela não estava no quarto com ela ainda. Mas você percebe o carinho e o amor, mesmo com poucas horas de vida. Cadê ela? Ela está bem? Como é que está?
foi assim, o parto foi assim, e você começa a ver os olhos brilharem, porque já existe uma condição diferente. Mas sabe, queridos, que com Deus é muito maior do que isso. A partir do momento, queridos, que você nasce de novo, que você entra no reino de Deus, tenha certeza de uma coisa: Deus sempre vai estar com você do seu lado, lhe guardando e lhe protegendo. Então nada vai dar errado na sua vida, a não ser que você não se posicione como filho de Deus. E aí existe uma coisa que nós temos que fazer como filho, é se assumir. Aí eu vou tentar dar um exemplo. E às vezes existem algumas pessoas que alguns homens do mundo, que elas tentam tomar algumas posições ou assumir uma figura que elas não são. E você vê que aquilo aparentemente é uma aberração, porque ela quer ser algo que ela não é. Não sei se você está me entendendo. Vocês estão me entendendo, queridos? Elas tentam tomar uma posição e uma forma do que elas não foram criadas para ser. E acaba que quando você olha de longe, não por condenação, nem por julgamento, não entenda dessa forma, mas você diz: rapaz, essa pessoa não era para ela ser assim. Ela deveria estar em outra posição, ela deveria assumir uma posição do que ela foi chamada para ser. E sabe, queridos, como filhos de Deus, nós temos que tomar uma posição em Deus, nós temos que nos posicionar em Deus, daquilo que Deus nos chamou para ser, queridos. E você pode me perguntar: o que foi que Deus me chamou para ser, irmão? Deus te chamou para ser vitorioso. Deus te chamou para ser alegre. Deus me chamou e te chamou para andar em paz, queridos. Sabe, o diabo ele não tem o poder de roubar aquilo que ele não te deu. Se Deus te deu algo, então o diabo não pode roubar. Ele não tem poder para roubar isso de você, a não ser que você não se coloque nessa posição. E sabe que às vezes pode parecer até, entre aspas, uma aberração. Rapaz, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. A palavra de Deus diz que eu tenho a paz que excede todo o entendimento. A palavra de Deus diz que eu sou vitorioso, sou mais que vencedor. E por que eu estou me posicionando dessa forma? Porque eu estou vivendo dessa forma. Perguntas. Nós temos que nos perguntar, nós temos que nos indagar sobre essas coisas. Porque nós não podemos, queridos, nos firmar naquilo que Deus não nos chamou para ser. Nós somos família de Deus, amados. Sabe, nós não podemos mais, nesse tempo que se chama hoje, olhar para trás e assumir posições antigas, posições do velho homem. Sabe que o velho homem ele foi enterrado? Aquele dali Deus não quer. Aquele dali, queridos, aquela natureza velha Deus não quer. O que Deus quer hoje é essa que está em você. E você pode pensar: mas irmão, hoje de manhã eu pisei na bola, eu dei uma mancadinha, não devia ter feito alguma coisa, não deveria ter dito alguma coisa. Ei, não tem problema. Sabe que você e eu somos filhos de Deus. E você e eu podemos dizer: Senhor, me perdoe, em nome de Jesus Cristo. E automaticamente tudo está sanado. Você pode dizer amém? Automaticamente tudo já está sanado, porque somos filhos de Deus. E aí eu vou dizer para as mães: quem tem um filho que tenha mais de 5 anos de idade, sabe que muitas vezes o filho gosta de fazer algumas coisas que não são legais, né? Ou seja, bagunça, faz algumas coisas de criança. E às vezes aquilo a mãe ou o pai fica: ei rapaz, tem que corrigir, tem que ajeitar, tem que aprumar o menino. Mas sabe que nem por causa daquilo deixou de amar o filho? Concorda comigo, queridos? Não é porque você corrigiu o seu filho, a quem você muito ama, que você deixou de amá-lo. E sabe que com Deus é do mesmo jeito? Aleluia. Com Deus é do mesmo jeito. E aí, queridos, entra um cuidado que eu quero te dizer. Como filho de Deus, nós não podemos, irmãos, e a palavra de Deus nos ensina, nos colocar debaixo de jugo desigual. E aí é onde vai entrar, eu vou dar uma pulada aqui. Sabe, queridos, nós não podemos, a palavra diz: olha, não dê ocasião à carne. Diga amém, pelo amor de Deus. Não olhe para mim assim não, porque é a Bíblia que fala, queridos. Não dê ocasião à carne. Aleluia. Sabe, queridos, pessoas que andam iradas, eu queria que você abrisse comigo em Colossenses. Abra comigo lá em Colossenses, para você não achar que... Colossenses capítulo 3.
3:1. Todos acharam? Amém? Todos acharam? 3:1 diz: portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Versículo 5 diz, só a parte A do versículo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aquilo que não presta, aquilo que é daqui dessa terra. O que eu quero dizer com isso, queridos? Irritabilidade, reclamação, murmuração. Você imagina que isso existe no reino de Deus? Alguém imagina que essas coisas carnais existem no reino de Deus? Eu nunca imaginei isso, eu sei que não existe isso. Em nenhum momento a palavra de Deus fala que existe isso. Coisas terrenas, palavrões, disse-me-disse, reclamações, mentiras, julgamento do próximo. Eita, vocês estão bem quietinhos agora. Eu amo vocês, me amem, viu, queridos? Amém? Julgamento do próximo. Olhar as pessoas e prontamente julgar. Eita, rapaz, oxi. Isso é coisa da terra, queridos. É coisa que são praticadas por pessoas do mundo. Mas nós, lembrem, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E a palavra diz, olha, faça morrer. Não é mais com Deus, sabe por quê? Porque Deus, Ele quando enviou Jesus, que Ele morreu e ressuscitou, Ele recriou o seu espírito. Mas existe uma coisa chamada natureza terrena, que somos nós que temos que nos esforçar em fazer com que morra, queridos. Fazer com que morra. Por quê? Porque essas coisas não vão te edificar. Elas não vão te trazer paz. Aleluia. Não vão te trazer paz. Nós cantamos agora há pouco, não tenho tempo mais para perder com ressentimentos, porque Ele me ama. Natureza terrena, coisas da terra, queridos. Viver com falta de perdão, com amargura, com o coração trancado para as pessoas, ou com raiva das pessoas, isso não vai te levar longe. Por quê? Porque no reino de Deus é um reino de princípios. Ele estabeleceu os princípios dele e Ele disse, olha, amai o seu próximo como a você mesmo. Isso é um princípio, queridos. Na verdade é um mandamento, mas está estabelecido por Jesus. E aí, vamos fazer o que Ele diz ou não? Sim. Diga amém. Aleluia. Temos que obedecer a palavra, irmãos. Sabe que nós... E aí nós temos que tomar cuidado. E me permitam. Nós às vezes focamos muito as bênçãos ou os privilégios, mas esquecemos um pouco dos direitos ou dos princípios que Deus estabeleceu. Nada contra, queridos. Deus é um Deus de bênção. Ele vai sempre multiplicar a bênção dele na nossa vida. A vontade de Deus é que nós sempre alcancemos vitória em todas as situações e circunstâncias. Mas tem uma coisa, queridos, nós precisamos observar sempre também os princípios estabelecidos por Deus para a nossa vida. Aquilo que Ele estabeleceu, queridos, Ele não vai mudar. Então Ele diz, olha, anda no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. As coisas da carne, elas dizem, olha, milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E aí, nós vamos ficar de que lado? Da carne ou do Espírito, queridos? Ou de vez em quando eu vou estar... Ah, rapaz, mas você sabe como é que é. Quando eu estou no trânsito, não tem para ninguém. Eu tenho, rapaz, eu saio de mim. Eu já ouvi pessoas dizer, graças a Deus não são crentes, mas segue o exemplo. Quando eu estou no trânsito, queridos, se ficar na minha frente, na faixa da esquerda, na faixa rápida, andando a 60 por hora, eu viro uma fera. É aí que é o seu treinamento e o meu treinamento, queridos. Quando alguém, irmão, me injuria, me traz calúnia contra a minha vida, aí eu não aguento. Pisou nos meus calos, aí sim, agora vai. Eu acho que você já deve ter ouvido algumas pessoas falarem dessa forma. Mas sabe, queridos, que a natureza de Deus rapaz, eu te perdoo. Não tem problema, eu te perdoo.
eu te perdoo. Eu sempre vou te perdoar. Aconteça o que acontecer, eu te perdoo. Essa é a natureza que Deus nos chama para andar. E é nisso que as pessoas vão ver a diferença, queridos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E sabe que vale a pena perseverar nessas coisas, queridos? Vale a pena perseverar nessas coisas. Vale a pena perseverar na palavra. Eu não estou te dizendo que algumas áreas de nossa vida, queridos, muitas vezes é necessário que se coloque força. Mas sabe que existe uma graça sobre a minha e a tua vida para que essa força seja necessária para que você possa superar? E aí eu não sei, graças a Deus que eu não conheço sua vida, não conheço sua história, mas eu sei que nós não somos perfeitos. Isso eu sei. Nós estamos avançando e crescendo, mas sabe que vale a pena, queridos, largar pesos e dizer, rapaz, eu me assumo como filho de Deus. Aconteça o que acontecer, a partir de agora eu vou ficar firme na palavra. Eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo manda eu fazer. Eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus manda fazer, que é amar o meu próximo, que é não julgar as pessoas, que é amar as pessoas. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, eu sou família de Deus. Se Deus me amou, então eu tenho capacidade de amar o meu próximo. Aleluia. E sabe que muitas vezes é muito mais difícil de amar o que está mais próximo do que as pessoas que são mais distantes. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê, queridos? E aí a gente tem que fazer com que esse tipo de condição mude na nossa vida. E eu vou lhe dizer qual é. Às vezes quem está muito mais perto de você é aquela pessoa que existem alguns defeitos, vamos dizer assim. E esses defeitos você procura realçar mais do que as virtudes. Quando na verdade nós poderíamos realçar mais as virtudes do que esses erros ou do que essas falhas. Seja com seu colega de trabalho, seja com seu chefe, seja com a pessoa da sua família, com quem quer que seja. Realce as virtudes. Realce as qualidades das pessoas. Porque quando você começa a dar muita ênfase aos defeitos, não pense você que você vai estar ajudando. E aí incorremos naquele erro de dizer, rapaz, você precisa mudar. Você precisa mudar esse seu jeito. Quando na verdade, e o que nós precisamos mudar? E aonde precisamos crescer? Seria essa a melhor pergunta. Senhor, me ajuda, eu quero saber onde realmente eu preciso crescer e mudar. O que eu preciso fazer como filho do teu pai, porque eu te amo. E eu sei que não sou perfeito, pai. Eu que quero a sua ajuda para que eu possa crescer. E sabe que o Espírito Santo vai te ajudar? O desejo dele é te fazer crescer, queridos. Amém? Não fique sério não, diga amém. É porque é verdade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Não precisa abrir lá. Efésios capítulo 2, versículo 19 diz, olha, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, sois família de Deus. Sois família de Deus. Então, se nós somos uma família, sabe que em cada casa existe um padrão. Lá em casa tem algumas coisas que nós gostamos, e eu sei que na sua casa tem algumas coisas que você também gosta. Às vezes lá em casa, na pasta, eu aperto no meio da pasta, mas Fabi gosta de apertar do comecinho assim. E a gente vai tentando se ajudar, porque existe um padrão. E aí como eu melhorei, sabe? Quando eu era solteiro, rapaz, como eu melhorei. Eu era meio bagunçado assim com as minhas coisas, não ligava muito. E como eu evoluí? Por quê? Porque a partir do momento que eu estou dentro de uma família, é preciso que haja um consenso para que as coisas possam evoluir e crescer. E a partir do momento, queridos, essa analogia é muito boa, quando você entra na família de Deus, e nós somos família de Deus, existem algumas adequações que precisamos fazer em nossas vidas. Em relação a quê? Voltando. Há coisas que você sabe, e que eu sei, que não agradam a Deus, queridos, nós temos que deixar para lá. Nós temos que nos esforçar para, em todo tempo, agradar o nosso Deus. Por quê, queridos? Porque as pessoas, a partir do momento que você fica mais ligado com o Senhor, mais íntimo com o Senhor, as pessoas vão ver que você é diferente. As pessoas vão ver que você e eu somos diferentes, muitas vezes não são pelas palavras, irmãos. Sabe por quê? Porque as palavras, elas podem ser organizadas de uma forma que vão convencer as pessoas aparentemente, mas sabe que o que está por dentro, as nossas reações, a nossa conduta, ela vai falar mais alto do que as nossas palavras. O simples fato de você sorrir para alguém, o simples fato de você dar um abraço em alguém,
O simples fato de você dar um bom dia para alguém, eu não sei você. O simples fato de você dar a vez no trânsito, eu estou sendo treinado nisso faz tempo, queridos. Eu estava viajando semana passada, estava com um colega de trabalho no carro, e estava na cidade de Natal. Muito carro, e aí a gente estava apressado para chegar no trabalho, e eu vi uma pessoa querendo entrar de uma ruazinha do lado, e disse, vamos, não, vamos dar a vez. E ele não disse mais nada. Mas sabe, querido, se nós nos treinarmos nisso aí, as pessoas vão dizer, rapaz, esse cara é diferente. É diferente. E são essas pequenas coisinhas, queridos, são essas coisinhas mínimas que vão trazer ou vão repercutir de maneira grandiosa na vida das pessoas. Não são coisas grandes. As coisas grandes, como eu te falei, elas podem ser organizadas de uma maneira que sejam muito boas. Mas sabe que os detalhezinhos são aquelas coisas que as pessoas vão ver, rapaz, essa pessoa é crente mesmo. É filho de Deus. Eu estava na casa de minha mãe hoje. Aí estava no almoço de família lá. E aí, uma amiga de minha irmã, que é crente, chegou para ia visitá-la, foi perguntar onde era o hospital. E existiam algumas pessoas lá da família que não são crentes ainda. E olha que coisa maravilhosa. Ela disse, rapaz, que a menina chegou bem educada, deu boa tarde. Disse, olha, eu vou visitar a sua filha e tudo mais, com a minha mãe. Aí ela disse, olha, as pessoas crentes, elas são mais amigas do que os outros. Olha que testemunho bonito, queridos. As pessoas crentes, elas se importam mais com as pessoas do que outros por aí. E sabe que nós temos isso dentro de nós, por quê? Porque o Espírito Santo nos motiva e nos impulsiona, queridos, a nos importar com as pessoas. Então não trave isso, queridos. Não deixe que essas coisas sejam travadas por andar na carne, por não considerar o Espírito Santo em todo o tempo, por coisinhas mínimas que você sabe que não agradam a Deus, que sejam acumuladas na sua vida, mas pelo contrário, muito pelo contrário, faça-se, esforce para que nas coisas pequenininhas você seja conhecido como filho de Deus. E as pessoas vão dizer, rapaz, é diferente. Uma pessoa que estende a mão para a outra, uma pessoa que está num lugar e vê uma pessoa necessitada e ajuda, essas coisas não salvam as pessoas não, queridos, mas essas coisas, desculpem, essas coisas, elas mostram que Deus vive, sabia? Não é isso que vai fazer as pessoas serem salvas, não é. A salvação nós sabemos que é pela graça, mas sabe que nós temos dentro de nós algo que nos impulsiona sempre a ajudar as pessoas, a socorrer as pessoas, seja dentro de casa ou fora de casa. Aleluia. Sabe, irmãos, que como família, nós precisamos conhecer a nossa herança. Nós precisamos conhecer a nossa herança. Como filhos de Deus, nós precisamos conhecer e saber aquilo que nos pertence. E eu não quero te perguntar, mas será que você conhece plenamente a sua herança nos santos? O que te pertence como filho de Deus? Aleluia. Porque somos família de Deus. Somos família de Deus. Existe um exemplo. Não queria que você abrisse lá. Vou citar para você, se quiser anotar para ver depois. Lá em Josué capítulo 14, ou é capítulo 15, ou é 14 ou é 15, quando vai falar da distribuição da herança dos filhos de Deus. E fala que Caleb chega para Josué, mais ou menos com 80 anos. E ele diz, olha, Josué, tu sabes o que o Senhor disse a respeito de mim e de ti, lá atrás, lá em Cades Barnea. Eu tinha 40 anos, já tinham se passado 40, queridos. Mas durante aqueles 40 anos, ele vinha guardando a palavra no coração e sabia qual era a herança dele. Ele sabia o que Deus tinha dito a respeito dele e de Josué. Ele sabia onde ele estava, ele sabia quem ele era. Ele não teve medo em nenhum tempo. Ele não retrocedeu em tempo nenhum. Tanto é que ele disse, olha, não tem problema, eu tenho 80 anos, mas a minha força de agora é a mesma força quando nós saímos de lá. É a mesma força e não mudou. E sabe que eu vou conquistar essa terra, eu quero aquela dali, e aquela eu vou conquistar. E ele conquistou, queridos. Conquistou Hebrom. E sabe o que é que isso quer dizer para mim e para você dentro desse contexto que eu estou te falando? Perseverança. Conhecimento da herança e não retrocedendo. Rapaz, se eu sou família de Deus, se eu sou herdeiro de grandiosas promessas, não vou desistir.
simplesmente eu não vou desistir. Simplesmente aconteça o que acontecer, eu sou filho de Deus. Simplesmente aconteça o que acontecer. Se houveram erros no passado, não tem problema, o Senhor já me perdoou. Se aconteceram coisas que não agradaram a Deus, eu peço perdão agora a Deus e eu sei que Ele me perdoa. Se eu fiz alguma coisa contra alguém, nesse momento eu peço perdão a Deus e àquela pessoa, e eu sei que vai estar tudo em paz. E sabe que existe um grande desafio para Caleb para conquistar aquela terra? E às vezes pode ser que exista um grande desafio para você, em alguma área de sua vida, dentro desse contexto. Seja de chegar perto de alguma pessoa para pedir perdão, seja de renovar a sua comunhão com a pessoa que você deixou de ter, por causa de grandes confusões, ou grandes contendas no passado. Mas eu quero te dizer que sobre esse desafio, Deus é contigo. E sabe que você pode dizer para você mesmo: ei fulano, o Senhor é comigo, e Ele já tem me prometido grandes coisas, e eu vou conquistar. Aí às vezes paramos para pensar: rapaz, eu vou conquistar as bênçãos de Deus, mas nós podemos conquistar a paz com as pessoas, queridos. Aleluia. Aleluia. Não sei se isso lhe animou, mas isso é poderoso, sabia? Nós podemos conquistar a paz com as pessoas simplesmente tomando uma posição de humildade e dizendo: meu irmão, isso não dói não, eu lhe garanto que não dói. Ele vai lhe ajudar muito, me perdoe. Simplesmente isso, sabe, queridos? Isso vai tirar peso da sua vida, de cima de você. Mas é preciso tomar posse e se assumir, como eu te falei no início, se assumir como filho de Deus, corajoso, que não tem medo. E muitas vezes paramos para pensar: não, mas a palavra diz isso, a palavra diz aquilo, isso é muito bom, confesse a palavra, mas sabe que temos que tomar posições corajosas para avançar em algumas áreas de nossa vida, como família, nos relacionamentos. É isso que Deus espera de mim e de você. E quais são as posições que nós vamos tomar a partir de hoje, como família de Deus? Eu te digo, irmãos, vamos nos assumir como filhos de Deus. Porque Deus, existe uma expectativa em Deus grande sobre minha vida e sobre tua vida. Não vale a pena guardar o coração com ressentimentos. Não vale a pena, queridos, ficar preso em situações que você sabe que não vão te levar à frente. E podemos parar para pensar: não, mas um dia eu resolvo isso. Não, vamos resolver hoje. Aleluia. Vamos resolver hoje. Você não sabe se Jesus volta mais tarde ou amanhã, ou depois de amanhã. Aleluia. E Jesus fala: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde. Se Jesus Cristo é manso e humilde, por que nós não podemos tomar essa posição de humildade? Sabe que humildade não é ser necessitado? Algumas pessoas dizem: rapaz, que pessoa humilde, passa tanta necessidade. Não, ser humilde, queridos, é aprender a descer no nível das pessoas e olhar de frente para elas, e muitas vezes se submeter às pessoas. Isso é ser humilde. Mesmo conhecendo mais, mas se submeter. Lembra de Jesus? Foi humilde. E ele diz: olha, aprenda de mim que sou manso e humilde. E hoje à noite eu digo para vocês: eu não creio que o Espírito Santo seja humilde. Você é filho de Deus. Você e eu somos família de Deus. Se assuma como filho de Deus. Tome posições como filho de Deus. Viva como filho de Deus. Caminhe como filho de Deus. Ande sobre os princípios da família de Deus. Aleluia. Ande nos princípios, porque somos família de Deus. Aleluia. Então, doutora Sandra, nós estamos perto de encerrar. Então, as crianças vão fazer uma surpresa para as mamães. Mas enquanto elas vêm para cá, existe outra pergunta que eu faria para você antes de encerrar, que é: estamos reinando em vida? Aleluia. E aí você depois pode ler o livro de Romanos. É um livro tremendo, queridos. Creio que um dos livros mais poderosos da Bíblia. É toda poderosa, mas eu gosto demais do livro de Romanos. Um livro que fala muito de liberdade, de posicionamento, de onde nós estamos, que nós somos livres. E sabe, queridos, existem promessas grandiosas
Mas Deus nos chama para andar numa modalidade bem diferente. Não é andar numa vida, uma vida boa, não é andar reinando em vida, uma vida totalmente suprida. Aleluia. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Está escrito lá em Romanos 5,17. Reinarão em vida. Mas se você continuar lendo o capítulo 6, o capítulo 7, ele começa a falar sobre condições do coração. Andar na carne. Ele diz, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Não existe condenação nenhuma. Aleluia. Condenação nenhuma, queridos. Mas eu te digo, temos que nos posicionar como filhos. Nos vestir desta roupa comprada por Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Não precisamos querer ter para podermos ser. Nós somos. Nós somos, queridos. Eu não preciso. Eita, quando eu tiver meu primeiro milhão, e aí é que eu vou ser alguma coisa. Não. De jeito nenhum. Nós já somos. Nós verdadeiramente já somos. Somos filhos de Deus, queridos. Amém? Filhos de Deus. Diga assim comigo: filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu oro, eu quero colocar cada pessoa que está aqui hoje à noite, cada vida, para que cada um possa, Pai, verdadeiramente entender, compreender, que os ouvidos espirituais possam estar abertos para compreender qual é o seu chamamento, aonde estão, que possam compreender, Pai, a localização deles no teu corpo, Senhor. Que possam cada um se assumir como filhos de Deus, embaixadores de Cristo, sacerdócio real, Pai, nação santa, Senhor, pessoas que gostam e vivem em santidade e abominam as coisas da carne, Senhor. Espírito Santo, que você possa nos ajudar a cada dia e nos mostrar e nos ensinar, Pai, os nossos passos em cima dos teus princípios, Senhor. Eu oro, Pai, por pessoas caminhando velozmente, Pai, na tua palavra, crescendo de maneira sobrenatural, firmadas na rocha que é você, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, por esse conhecimento, por este ensinamento, sendo firmado em nossos corações.